Eu vou começar com o verso 1, Juízes 6, verso 1. Depois eu vou pular lá para o verso 16. E depois a gente explica o que aconteceu no meio do caminho. Juízes 6, verso 1 diz assim: mas os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e este os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Vamos para o verso 16. O Senhor disse novamente: eu estarei contigo e tu derrotarás os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão continuou: se tenho achado favor aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu que falas comigo. Peço-te que não saias daqui até que eu volte, trazendo minha oferta, e a ponha diante de ti. E ele disse: esperarei até que voltes. Então Gideão entrou e preparou um cabrito, e fez bolos sem fermentos, com um efa de farinha, pôs a carne num cesto, e o caldo numa panela, trouxe tudo para fora, e ofereceu-lhe debaixo do carvalho. Mas o anjo de Deus lhe disse: pega a carne e os bolos sem fermento, e coloca-os sobre a rocha, e derrama o caldo por cima deles. E assim ele fez. E o anjo do Senhor estendeu o cajado que tinha na mão, e com a ponta tocou a carne e os bolos sem fermento. Então subiu fogo da rocha, e consumiu a carne e os bolos sem fermento. Em seguida o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus meu, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e o chamou: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: toma o segundo novilho de teu pai, o de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste de Acera, que está ao lado do altar. Depois disso, edifica um altar ao Senhor teu Deus, no cume desta elevação, da forma apropriada. Toma o segundo boi e o oferece em holocausto, com a lenha do poste de Acera que tiveres cortado. Amém. Só até aí tá bom. Se você quiser, você deixa a sua Bíblia aberta, para que nós possamos acessar novamente outros textos. Como eu disse, o livro de Juízes é rico em histórias bíblicas e traz muitas lições. Mas algo muito interessante nas lições que estão nas histórias do livro de Juízes é essa ideia do povo de Deus que vive na presença do Deus Todo-Poderoso e vez ou outra se afasta de Deus. Nós começamos lendo o verso 1 que diz: e os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, o povo de Israel era tipo nós, inconstantes. Fala sério, tem semana que você é crente, hein? Crente, e tem semana que você está mais ou menos. E Deus queira que não, tem semana que você está longe de Deus. O povo de Israel, isso era muito evidente, essa inconstância. Tudo que Deus não quer é que seu povo seja inconstante. Deus quer que sejamos firmes e constantes.
abundantes na obra do Senhor, você sabe disso. Mas vez ou outra na história do povo de Deus, há inconstância. O povo se afasta, o povo faz aquilo que desagrada aos olhos do Senhor, e toda vez que o povo se afasta de Deus e faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor, isso traz consequências. Na minha e na sua vida também é assim. E o texto diz que por causa desse comportamento reprovável aos olhos do Senhor, Deus entregou o povo na mão dos midianitas. Entenda esse entregou como Deus permitiu que o inimigo viesse sobre Israel e oprimisse o povo de Israel. Deus não se alegra em ver o seu povo em opressão. Na verdade, Deus não se alegra de ver ninguém sofrendo. Deus não tem prazer nenhum de ver ninguém em opressão. Mas, na sua divina soberania, Ele permite, muitas vezes, que a opressão alcance o povo por causa da desobediência, diz o texto. Por causa que o povo caminhava longe do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor permitiu opressão dos inimigos, e não foi 5 minutos, não foi 7 dias, nem 7 semanas, 7 anos, diz o verso 1, de opressão. E nos textos que nós não lemos, você lê a sua Bíblia depois, vai dizer como é que estava acontecendo. Os midianitas, milhares de inimigos, vieram e começaram a oprimir o povo de Israel, invadiram as lavouras, destruíram as colheitas, roubaram o gado, as ovelhas, os cabritos e os jumentos, diz o texto. E o povo de Israel fugindo, se escondendo nos montes, nas cavernas. Tempos de luta, tempo de escassez, plantações destruídas, o povo escondido. Mas louvado seja Deus, lá na altura do verso 7, a Bíblia diz que o povo clamou ao Senhor, pedindo ajuda ao Senhor. E deixa eu falar uma coisa para animar o seu dia: Deus sempre ouve o clamor do seu povo. E Deus ouve o clamor, Deus envia o profeta, e Deus coloca no seu coração que vai dar vitória para o seu povo sobre aquela opressão. Se Deus não se alegra em ver o povo oprimido, qual é o desejo de Deus? Dar vitória para o seu povo, para que eles fiquem libertos da opressão do inimigo. E como é que é a estratégia de Deus? Deus faz do jeito que Ele quiser. Mas, regra geral, Deus chama algumas pessoas de forma específica para que os planos dele se tornem realidade em nossa vida. Deus está sempre chamando seus filhos. Acontecia nos dias bíblicos e acontece nos dias de hoje. Deus continua chamando seus filhos para fazer parte dos seus planos. E se tem algo que eu acredito que está no plano de Deus para esse ano de 2025, é libertação. Deus quer libertar pessoas da opressão. Deus quer libertar pessoas do seu povo que porventura ainda sentem-se oprimidas, seja oprimida pelo pecado, oprimida pelas dívidas, oprimida pelo inimigo de nossas almas, oprimida por pensamentos ruins. Deus quer libertar o seu povo da opressão. Amém, irmãos? E Deus, na sua divina soberania, Ele chama algumas pessoas para usar essas pessoas como instrumento para libertar o povo da opressão. E nesse texto nós encontramos exatamente o momento da história onde Deus chama um homem para começar esse projeto de libertação da opressão. Qual é o nome do homem? Nós lemos a Bíblia, eu disse o nome: Gideão. Quem é Gideão, pastor? Você conhece, é aquele que liderou 300 homens, e com 300 homens, apenas 300, parece que é muito, mas os inimigos tinham milhares. Com apenas 300 homens, Gideão e seus 300 homens foram usados por Deus para libertar o povo de Israel da opressão do inimigo
no caso, os midianitas. Essa história está em Juízes capítulo 7, nós não vamos conversar sobre isso hoje. Nós não vamos falar dos 300, nós não vamos falar dessa equipe, nós vamos falar desse chamado. Porque quando eu olho para o chamado de Gideão, e nós poderíamos conversar alguns dias sobre isso, mas eu quero pensar só alguns minutos, eu percebo no chamado de Gideão alguns motivos que levam Deus a chamá-lo para que ele fosse um instrumento de libertação. E eu olho, eu aprendo, e como eu gosto de pensar, essa mensagem é para o meu coração. E se você der conta, você pega uma carona nela. Porque eu quero falar hoje sobre pessoas que Deus vai usar, Deus vai usar como instrumento nesse novo tempo. Deus tem planos para a sua igreja, Deus tem planos para Teresópolis, e Deus vai usar algumas pessoas de forma estratégica para que esses planos se tornem realidade. Quem são essas pessoas? Quais são essas características dessas pessoas que fazem parte, que vão fazer parte desse grande plano de Deus, que é libertar pessoas da opressão? E eu encontro em Gideão algumas características que falam ao meu coração que eu preciso nutrir, eu preciso desenvolver isso na minha vida, se eu quero em 2025 ser usado por Deus para abençoar e libertar pessoas. Amém, irmãos? Deus tem planos abençoadores para libertar o seu povo, Deus usa pessoas para realizar esses planos, e algumas características estão nesse texto. Quem são as pessoas que Deus vai usar em 2025? Você que anota, anote. Primeiro lugar, Deus vai usar pessoas nesse tempo que querem permanecer mais tempo na presença do Senhor. Deus usa pessoas que querem permanecer mais tempo na presença do Senhor. Eu sei que a vida é corrida, a minha também. Mas Deus está olhando com atenção para aqueles que valorizam estar na presença dEle. Que bom que você veio nesse culto nessa manhã. E imagino que você veio porque você valoriza esse estar na presença do Senhor. Mas a presença do Senhor não é só no culto, não. É na sua casa, no momento devocional, e aonde você estiver com o seu coração voltado para Ele. Diz o verso 18, e deixa eu só trazer o contexto da história. O anjo do Senhor aparece para Gideão, nos versos que nós não lemos. Ele está malhando trigo no lugar de pisar uvas. Tem um motivo para isso, outro dia a gente conversa sobre isso. Mas ele está escondido dos midianitas. E o anjo do Senhor aparece para ele, e o anjo do Senhor começa a conversar com ele. Ele tem alguma dúvida no seu coração ainda, e o anjo confirma, quando nós lemos que no verso 16, que o anjo diz: eu estarei contigo, e você vai derrotar os midianitas. Então Deus faz esse chamado, confirma a ideia da presença dele o tempo todo. E Gideão então podia falar assim: está combinado, Senhor. Mas Gideão diz assim, verso 18: peço-te que não saias daqui até que eu volte trazendo a minha oferta. Eu sei que o Senhor já falou que vai acontecer, mas o Senhor podia ficar mais tempo? Eu quero oferecer uma oferta ao Senhor. Ele pede para ficar mais tempo na presença do Senhor. Ele quer viver mais tempo daquela experiência que na cabeça dele é algo abençoador. A vida é corrida. E se a gente bobear, a gente não valoriza as coisas mais importantes de uma vida cristã. E uma das coisas mais importantes da vida cristã é a nossa vida devocional. É o tempo que nós tiramos, seja muito ou pouco, é o tempo que nós tiramos para estar no momento devocional, na presença do Senhor. Muitas vezes nós temos facilidade de, os meninos aí que gostam de futebol, 2 horas uma partida de futebol. E às vezes a gente acha 2 horas muito tempo, culto. E a turma da Netflix não tem nem conta, porque agora tem um termo chamado maratonar. Quem já maratonou uma série? Só para me saber. Momento confessionário, hein?
E alguns não levantaram a mão para não ficar mal na fita. Eu já maratonei um monte de série. A maioria das séries, tem série com episódio pequeno, mas tem umas que é 40 minutos, tem umas que são maior, o episódio. E o pessoal do cinema, eles são espertos demais, hein? Quando a coisa está ficando boa, acabou o episódio. Aí você fala assim, vou ver só mais um. Só para ver o que está acontecendo. Na hora que a briga ia acontecer, você gosta da série, tem uma briga, né, mano? Na hora que o vilão ia apanhar, acaba o episódio. E agora, o que vai acontecer? E tem uma outra série aí, que aqui ninguém vê, que eu sei, o povo é crente, mas tem um negócio de tal de dorama. Essa risada entregou, hein? Outro dia eu falei, que dorama é esse? Procurei, não tem nenhuma série com esse nome. Dorama não é uma série, é um estilo. Eu sei que seja lá qual for, é igual a novela da Globo. É na hora que a coisa tá para resolver que acaba. Aí você quer ver mais umzinho, mais um episódiozinho, mais um pouquinho. E às vezes é 2, 3, 4, 5 horas. Agora eu não faço mais isso não, que eu não tenho saúde para isso. Mas quando era mais jovem, lançou um filme, vocês não viram, porque isso não tem graça para vocês. O nome do filme, O Senhor dos Anéis. Assisti. Mas quando lançou O Senhor dos Anéis, naquela época era fita cassete. Os adolescentes sabem nem o que é isso. Um amigo meu foi na locadora e alugou O Senhor dos Anéis. E ele assistiu O Senhor dos Anéis. E quando a coisa estava ficando boa, o filme acabou. 3 horas de filme e não acabou a história. Aí ele veio chateado, reclamando comigo. O filme acabou, no meio da história acabou. Aí eu ia alugar o filme, falei, não alugo, porque vai ter a parte 2, eu vou esperar a 2. E no outro ano lançou o 2. E mais 3 horas de filme. E não acabou. Quem já assistiu aqui O Senhor dos Anéis? Só para me saber. Momento confessionário. É assim ou não é? Na hora que a coisa está ficando boa, acaba o filme. Aí lançaram o 3, no 3º ano. Aí alguém falou assim, acabou, hein? É só 3 mesmo, trilogia. Menino crente, no seminário ainda, cansado. Um dia eu falei assim, eu vou ver os 3. Fui na locadora, aluguei os 3. Fui para casa num sábado, louvado seja Deus, eu era solteiro ainda. Não parei nem para comer, era um pão com mortandela. Ia assistir 9 horas de filme. 9! É monstro, é dragão, é doente, é hobbit, é tudo. Pastor, por que você está contando essa história? A gente dá conta de assistir 9 horas de uma coisa, quando a gente coloca no coração. E às vezes para orar 5 minutos a gente cansou. O pastor estendeu mais um pouquinho a mensagem, você fala assim, tá tarde. Você e eu também. Sabe o que Deus está falando conosco nesse janeiro? Não se apresse em sair da presença do Senhor. Deus vai usar pessoas que desejam passar mais tempo com Ele. Não trate as coisas de Deus de forma superficial e rápida. Oração rápida, forma superficial. Não faça da sua Bíblia, ou do culto, ou da oração, uma tarefa para cumprir. Cumprir a oração, orei. Vim no culto, hein? Não. Valorize estar na presença do Senhor. O que Deus está nos fazendo pensar nessa manhã? Quanto tempo você investe na oração, na leitura bíblica, em ouvir uma mensagem de Deus? Entenda que não precisa ser muito tempo não, mas o tempo que você tem, você deve ser um tempo de atenção, qualidade, com o coração realmente voltado ao Senhor, porque Deus quer nos usar, mas como é que a gente vai entender isso? Como é que nós vamos ouvir o chamado de Deus? Como é que nós vamos entender qual é a vontade de Deus? Como é que nós vamos ser capacitados por Deus, se a gente não valorizar, estar na presença dEle?
O anjo deu o recado, pode ir embora? Não, por favor, fica mais um pouco. Mais tempo na presença do Senhor. E o anjo podia ter falado, não posso, hein? Não posso, estou com pressa. Mas o anjo diz assim, eu vou esperar. Mas não é ali, correndo e voltar. Gideão demora. A Bíblia diz que ele vai assar o cabrito ainda. E vai fazer o bolo. Mas o Senhor, representado pelo anjo, espera. Deus não tem pressa. Esse negócio de pressa é coisa nossa, entendeu? Deus vai usar pessoas neste ano para abençoar o seu povo, para libertar pessoas. Mas quem Deus vai usar? Deus vai usar pessoas que querem permanecer mais tempo na presença do Senhor. Decida permanecer mais tempo na presença do Senhor. Decida valorizar mais as coisas espirituais. Amém, irmãos? Número 2. Deus vai usar pessoas nesse tempo dispostas a ofertar algo ao Senhor. Ofertar. Senhor, me espera, verso 18, até que eu venha, até que eu volte e ponha a minha oferta diante de ti. O povo de Israel tinha isso, hein? Para tudo era uma oferta. Pecou, oferta. A palavra no original, aqui, traduzida como oferta, é mirham. Por que isso é importante, pastor? Porque mirham não é oferta por causa do pecado. Eu errei, então vou pagar o meu pecado. Não, mirham é uma oferta voluntária para agradar a Deus. Mirham é uma oferta de adoração a Deus. Deus vai usar pessoas dispostas a ofertar algo em adoração a Deus. Ele não vai ofertar algo porque está sobrando, entendeu? Você lembra que era tempo de escassez? Vocês lembram que os midianitas levaram os animais, queimaram as colheitas, e para malhar o trigo, para ter uma farinha, para fazer um bolo, ele está escondido. E o povo está nas cavernas, e o povo está na montanha, a coisa está difícil. Os midianitas roubaram os alimentos. Ele podia ter falado, o senhor sabe que o negócio está feio. Não, ele diz, eu vou oferecer algo bom, eu vou oferecer o meu melhor. E a Bíblia diz que ele vai lá dentro, e ele cozinha o cabrito, e ele faz os bolos, e ele faz um caldo de carne, e ele capricha. Mirham, uma oferta de adoração ao Senhor. Sabe por quê? Não é porque está sobrando, não. E nem é porque o anjo exigiu, não. É porque ele pensa assim, se é Deus, eu preciso oferecer o meu melhor. É Deus, é Deus. Então eu preciso oferecer o meu melhor. Gideão desde pequeno aprendeu isso. Deuteronômio 16 diz, 3 vezes no ano, todo varão entre ti apareça perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, Deuteronômio 16, é fácil até de guardar. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Gideão aprendeu desde pequeno, não apareça diante de Deus de mãos vazias. Não é uma oferta porque o anjo exigiu. Entendeu? Gideão, eu tenho que te contar um negócio, mas tu traz uma oferta primeiro, que eu vou te revelar o que é. Capricha na oferta. Não, a revelação já estava dada. Você vai ser usado e você vai libertar esse povo. Ele fala, calma aí, não vai embora, eu tenho algo a te oferecer. E ele oferece o melhor. Não é uma obrigação, não é um constrangimento. Ele tem no seu coração o desejo de adorar e de agradar ao Senhor. Deus vai usar pessoas nesse 2025, mas Deus deseja encontrar pessoas dispostas a oferecer
ofertar o seu melhor ao Senhor. O seu melhor. Não é o melhor dos outros, não é mais do que todo mundo, mas é o seu melhor. Você lembra da história de Marcos 12, a partir do verso 41, se eu não me engano. A dona viúva que vai no altar e coloca no gasofilácio 2 moedas. E Jesus prestando atenção na oferta dos outros. Jesus, coisa feia, falta de educação, fica vigiando a oferta dos outros. Jesus estava olhando e falou com os discípulos: está vendo essa dona? Colocou 2 moedas no altar, deu mais que todo mundo, porque ela deu o seu melhor para o Senhor. É o seu melhor. Gideão não tem muito, mas ele ofereceu o que ele tinha: cabrito, caldo de carne, um bolo, porque ele sabia, eu tinha aprendido desde criança: não apareça diante do Senhor de mãos vazias. Deus quer usar as nossas vidas nesse 2025, mas lembre dessa palavra: não apareça diante do Senhor de mãos vazias. Sabe o que significa isso? Sempre se achegue na presença do Senhor disposto a oferecer algo. Para com essa conversa: vim no culto buscar minha bênção. Quem já ouviu aí? Já ouviu? Vou no culto buscar minha bênção. Você pode até levar a bênção, mas apareça na presença do Senhor para oferecer algo. E eu não estou falando de dinheiro, dinheiro também, mas eu estou falando de o melhor que você tem. Talvez o que tu possa oferecer de melhor para o Senhor seja inclusive teu tempo. A moeda mais valiosa que tem se chama tempo. Isso significa que o que você vai oferecer para o Senhor tem qualidade. Como é que Deus vai falar contigo através da palavra de Deus, se você está lendo a Bíblia e a televisão está falando lá ao mesmo tempo? Como é que você vai orar e se render diante do Senhor, querendo falar e ouvir Deus na oração, se enquanto você está falando, o celular está lá apitando que as mensagens estão chegando? Vocês estão entendendo? O melhor do tempo, um tempo de qualidade. Como é que você vem num culto? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como é que você vem no culto, quer receber capacitação, palavra, direção de Deus, se enquanto a palavra está sendo ministrada aqui, você também está olhando o WhatsApp que uma mensagem está chegando? Ou você está em conversa paralela? Pastor, mas eu estava comentando o negócio do culto. Não é para comentar, é para se ligar no que Deus quer tratar. Então Deus vai usar pessoas dispostas a oferecer algo ao Senhor. E se você vem nesse culto para assistir um culto, numa postura passiva, você vem como se vai num teatro secular, que você vai assistir a peça. Você vai como você vai no cinema, assistir o filme. Você vem assistir o culto. Você precisa melhorar a tua cabeça. Nós viemos participar do culto, oferecer um culto ao Senhor. O melhor do nosso tempo, o melhor do nosso coração. Uma postura ativa, ficando ligado. A irmã do louvor diz assim: quem concorda diz amém. Você até concorda, mas fala, vou falar. Entendeu? Você está cantando, é para o Senhor. A mensagem, se for a conversa do pastor, você não presta atenção. Mas se você entender que é a palavra do Senhor, você presta atenção, que uma palavra, uma frase, muda a tua vida, muda o teu dia e abençoa a tua história. Deus vai usar pessoas nesse 2025 dispostas a oferecer algo por Senhor. Amém, irmãos? Tenha disposição de oferecer o seu melhor para o Senhor. Seja habilidades, dons, bens, tempo.
um melhor da sua voz. É um melhor. Eu não sei o que você faz para o reino de Deus. Eu não estou falando de igreja, eu não sei o que você faz para o reino. Mas o que for fazer é o melhor. É a aula da escola bíblica, é a melhor aula. É a visita, a melhor visita. Entendeu? Porque é para o Senhor. Não apareça diante do Senhor de mãos vazias. Pastor, todo dia do culto eu tenho que trazer uma oferta. Não é isso. É todo culto, toda reunião de oração, todo momento devocional na sua casa, um coração pronto para ofertar ao Senhor. E o Senhor, que é Deus de graça e misericórdia, derrama sua bênção sobre a igreja. Louvado seja Deus. Terceiro lugar, Deus vai usar pessoas nesse tempo que temem o Todo-Poderoso. Temem. Verso 22. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. O entendimento de Gideão era que ver Deus face a face era motivo para morrer. A crença do povo de Israel era essa. Então o anjo tranquiliza ele, verso 23, porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não vai morrer. Mas Gideão carrega esse sentimento no coração dele. Estar na presença de Deus é algo sério, porque a presença de Deus é séria, a presença de Deus é poderosa. E o coração de Gideão está cheio de temor. E você sabe, o provérbio diz, lá no capítulo 1, verso 7, que o temor do Senhor é o princípio de todo conhecimento, de toda sabedoria. Temor ao Senhor. E o professor na escola bíblica já disse mais cedo aqui, com voz de locutor de rádio, depois vocês verem quem foi, que temer ao Senhor não é ter medo dele. Temer ao Senhor é respeitá-lo pela sua grandeza. Quem teme ao Senhor deseja não desagradá-lo. Quem teme ao Senhor sabe que Deus é amor, louvado seja Deus por isso, mas sabe que Deus é justiça também. E sabe que com Deus não se brinca. E sabe se a lei da semeadura está valendo. Se eu bobear e fizer algo errado, eu vou colher coisa ruim. Gálatas 6, verso 7. De Deus não se zomba. Então Deus vai usar pessoas que temem o Senhor Todo-Poderoso. Teme. Não podemos perder o temor do Senhor. Respeito com o Senhor, respeito com as coisas do Senhor, respeito com a palavra do Senhor. Mais de 20 anos ministrando a palavra do Senhor em púlpitos. Toda vez que eu subo aqui é tremendo. Não sei se vocês percebem, depois melhora, mas os primeiros minutos é assim, ó. O pessoal louvou, acontece isso também, né? Não tem nada a ver com vocês, tem a ver com o temor ao Senhor. Eu não quero desagradá-lo. Eu entendo que eu preciso ser verdadeiro diante do Senhor. E por isso que quando eu cito um exemplo aqui, eu me coloco em primeiro lugar, porque a palavra é sempre para mim também. Sabe por quê? Porque com Deus não se brinca. Ninguém finge para Deus, ninguém mente para Deus, ninguém pode enganar o Senhor. Deus conhece os nossos pensamentos e Deus conhece os nossos caminhos. Diz lá o salmista, Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos e esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e o Senhor já conhece toda. Você nem falou e Deus já sabe, entendeu? Deus sabe. Então teme o Senhor, temor a Deus. Tema o Senhor e pare de falar o que você não deve falar, entendeu? Tema o Senhor e decida voltar para os caminhos do Senhor, se teu coração está longe. Tenha temor a Deus, aceite o chamado de Deus para a obra, para fazer a vontade do Senhor. Tenha temor ao Senhor, corte a relação com o pecado, daqui a pouco eu falo sobre isso. Tenha temor do Senhor e você vai fazer parte dos planos de Deus. Amém, irmãos? Deus vai usar pessoas em 2025
para que os planos dele se realizem, mas ele está procurando pessoas que temam o nome do Senhor. Então, se alguém fizer piadinha com o nome de Deus, você não curte, você não acha bonito, e se for na televisão, você muda o canal, entendeu? Não tem graça nenhuma fazer piada com Deus, com as coisas de Deus. E o Senhor está vendo tudo, inclusive aquilo que ninguém viu e você viu. Deus está vendo. Quarto lugar, Deus vai usar pessoas nesse tempo que corajosamente cortam relação com o pecado. Coragem. No mundo de hoje, onde viver de forma imoral é quase que uma regra, quando você corta a relação com o pecado, precisa ter coragem. E são essas pessoas que Deus vai usar para abençoar o povo. Pessoas que cortam a relação com o pecado. O anjo falou, e Gideão, correndo o risco de ser morto, ele vai lá e destrói o altar de adoração de Baal. Entendeu? O anjo falou, vai destruir o altar de adoração de Baal. E outra coisa, quem construiu o altar é teu pai. O altar é da família. É símbolo de idolatria. É o símbolo do pecado do povo. Gideão vai lá, em obediência a Deus, e diz o texto bíblico, derruba o altar de Baal, porque Deus exige uma adoração exclusiva, e Israel tem outros deuses no meio do povo, Israel tem outros altares, e Deus não suporta idolatria no meio do povo. Deus não suporta corações divididos. É por isso que quando Jesus está lá no alto do monte, Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4 também, quando Satanás tenta ele diz assim, Lucas 4:8, e Jesus respondeu, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Somos tentados, temos provas, temos desafios, vez ou outras crises, mas devemos levar a sério a santidade. Eu nem tinha pensado em falar essa palavra, mas a ideia é essa. Santidade. Andar em santidade é estar separado do pecado. É cortar a relação com o pecado. Se o nosso coração está dividido, precisamos escolher obedecer. E Gideão obedece. E o que a família dele vai achar? O altar do pai foi destruído. Paciência. Em obediência, ele corajosamente corta a relação com o pecado. Deus vai usar o seu povo em 2025. Deus vai usar pessoas dispostas a cortar a relação com o pecado, com aquilo que desagrada a Deus. Tem um preço? Tem. Pode causar inimizade? Pode, inclusive. Pode ter racha na família por causa disso? Pode também. Mas Gideão, ele não está preocupado com o que vão achar. Ele corta a relação com o pecado. Deus tem planos abençoadores para mim e para a sua vida. Nós vamos ser usados por Deus para esses planos se realizarem. Nós vamos ser usados por Deus para abençoar pessoas, para levar pessoas a serem libertas da opressão. Mas precisa rejeitar aquilo que desagrada a Deus. Precisa obedecer a Deus. Precisa dizer não para o pecado e sim para a vontade de Deus. Precisa colocar agradar a Deus como prioridade, mesmo que alguém critique. Você sabia que tem gente pecando para não desagradar alguém? Abandonando a vontade de Deus para se aproximar de alguém. Permitindo algo que você sabe que desagrada o Senhor, porque se eu falar, vão me chamar de chato, hein? Pastor, eu não queria isso lá em casa não, mas se eu falar, né? Minha casa, minhas regras. Eu não tinha pensado nisso não, mas se eu estou falando, Deus deve estar sabendo o que está querendo dizer com isso. Minha casa, minhas regras. Se desagrada o Senhor, eu não quero lá em casa. Não volto mais aqui. Paciência. Entendeu?
Porque Deus vai usar pessoas que corajosamente cortam relação com o pecado. Para ser aceito por um amigo, eu preciso concordar com o pecado. Eu não quero essa amizade, dá licença. É maldição na minha vida. Para ser meu amigo, eu tenho que concordar com o pecado. Uma amizade que corrompe os meus valores espirituais é uma maldição. A Bíblia fica alertando a gente finge que não vê. 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Essa semana eu fazendo uma visita, pastor Gilmar, o camarada gente boa, falou, fala de Deus, ele gosta de falar de Deus, falou bem, louvado seja Deus. Deixa eu pensar que eu vou falar, que deve ouvir essa mensagem depois. Aí no final ele falou, desculpa que eu falei demais. Eu falei, não tem problema não, falou coisa boa. Porque se tu estivesse falando coisa ruim, eu já tinha ido embora há muito tempo. É verdade. Fica jogando conversa fiada no meu ouvido, eu vou embora. Deus vai usar pessoas que corajosamente cortam a relação com o pecado. Diga não para a idolatria ou para qualquer outra coisa que te afaste de Deus. E se necessário, você paga o preço disso. Paga o preço da oposição. Não se corrompa para agradar ninguém. Amém, irmãos? 5º lugar. Deus vai usar pessoas que iniciam um novo tempo de adoração. Deus vai usar pessoas que iniciam um novo tempo de adoração. Deixa eu te falar, o projeto de Deus é libertar o povo. E libertar o povo, você vai ler lá Juízes 7, depois a gente conversa sobre isso. Tem espada, tem luta, tem briga, mas antes disso tudo, diz o texto, que Gideão, verso 24, e Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Não tinha altar ao Senhor ali não. Quando ele ofereceu a sua oferta ao anjo, foi em cima de uma pedra. O anjo tocou. A Bíblia conta a história, a gente tem que pensar um pouquinho, né? A Bíblia diz que o anjo, Gideão pensou que o anjo ia comer. O anjo vai com a ponta do cajado assim, ó, toca, fogo sobe da pedra, queima tudo, mas não era um altar, era uma oferta sem altar. Mas diz o verso 24, que Gideão edifica um novo altar ao Senhor, e oferece sacrifícios de adoração a Deus. Ele não apenas destruiu o altar de Baal, mas ele edifica um novo altar ao Senhor. O tempo de idolatria, o tempo de vida de pecado ficou para trás, agora será um tempo de obediência e tempo de adoração. É isso que ele está dizendo. E as lutas, pastor? Permanece, e o inimigo ainda está oprimindo ainda, mas ele adora o Senhor. Ainda tem muita coisa que precisa acontecer, mas ele adora o Senhor. Presta atenção, em 2025 tem muita coisa que precisa acontecer, não tem? Fala sério, muita coisa. Mas enquanto isso, você adora ao Senhor, porque Deus vai usar pessoas dispostas a começar um novo tempo de adoração ao Senhor, dispostas a adorar no meio da crise. E aí eu lembro de Atos 16, Paulo e Silas estão presos, a situação está difícil, as suas costas estão feridas pelos açoites que eles levaram. A Bíblia diz que eles estão presos no cárcere privado. Sabe como é que eles eram presos? Com os pés e com as mãos juntos. Eu não sei nem fazer isso, não consigo, porque a barriga não deixa. Eles estão presos com os pés e com as mãos juntos. Mas a Bíblia diz que em Atos 16, verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Deus vai usar pessoas dispostas a adorar no meio da crise. Pastor, está uma crise lá em casa, adora o Senhor. Pastor, eu não sei o que vai ser. Adore ao Senhor. Deus vai usar pessoas dispostas a adorar, dispostas a servir no meio ao trabalho duro. Jesus falou, Lucas 9:62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A situação, o arado pesou, você desistiu, olhou para trás, desanimou, você não está aprovado para o reino. É isso que Jesus falou.
Deus usa pessoas que compartilham, fazem a vontade do Senhor, adoram o Senhor, mesmo no meio das lágrimas. Tem um salmo que foi uma canção muito conhecida entre os israelitas, e é o Salmo 126, que diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que está chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. O trabalho é duro, no meio de lágrimas, mas nós continuamos adorando e cantando o nome do Senhor. Tem gente que chegou aqui hoje, cantou, levantou a mão, disse amém, mas ninguém sabe. Mas de noite chorou. Ou chorou antes de sair de casa. Louvado seja Deus, que no meio das lágrimas, você veio adorar o Senhor. Como é que vai ser 25? Eu acredito que Deus tem planos abençoadores. Disse isso semana passada. Mas tem situações desafiadoras. Deus vai usar pessoas que dispostas a adorar o Senhor, mesmo nos dias mais desafiadores. Pessoas que iniciam um novo tempo de adoração. Adorar, servir apesar das crises, oferecer o nosso melhor para Deus, não desistir diante da oposição. Amém, irmãos? E para terminar, Deus vai usar pessoas nesse tempo que são capacitadas pelo Espírito Santo para agir. Não é na força do braço, é capacitação divina. Gideão, vou te usar, hein? Mas não é na força do teu braço. É eu que estarei contigo, é eu que vou te usar. Aí vamos ler juntos o verso 34. Juízes, por isso que eu falei, deixa a Bíblia aberta. Juízes 6, verso 34. Vou ler na tradução que está na projeção. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abizeritas se juntaram após ele. Deus usa e vai usar pessoas neste ano que são capacitadas por Deus para agir. O Espírito Santo reveste Gideão. Gideão sozinho não dá conta, pastor Gilmar. O inimigo é grande demais, a opressão é muito grande, o povo está sofrendo muito, está todo mundo escondido na caverna, está todo mundo nas montanhas, as colheitas estão destruídas. Como é que a gente faz? Sozinho eu não dou conta, mas o Espírito, diz o texto, o Espírito do Senhor se apoderou, em outra tradução, revestiu, capacitou a Gideão. Sozinho não dá conta, mas com o Espírito Santo dá, hein? Sozinho a gente não dá, pastor, a crise lá em casa está muito difícil, pastor, o casamento está muito difícil, sozinho você não dá conta, mas com o Espírito Santo você consegue. O mundo está cheio de aflições, desafio, oposição, o inimigo de nossas almas trabalhando para destruir a igreja. Tem nessa hora gente sendo oprimida pelo mal, talvez na sua família, tem gente sendo oprimida pelo pecado, tem gente dentro da igreja sendo oprimida por pensamento ruim. Como é que nós vamos fazer? Sozinho a gente não dá conta, mas o Espírito do Senhor capacita os seus filhos. Deus tem planos abençoadores para nossas vidas, para nossas famílias. Precisamos e queremos ser usados por Deus, abençoados e abençoadores, mas precisamos de capacitação de Deus. Precisamos ser revestidos por Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E deixa eu falar uma boa notícia que você já sabe, eu só vou relembrar, só vou tirar uma poeira desse ensino. Todo crente em Jesus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, é morada do Espírito Santo de Deus. Já é morada. Não é no culto, não. É aonde você estiver.
Entendeu? Morada do Espírito. Promessa de Jesus que se cumpriu em Atos 2. Em Atos 1, Jesus diz assim, estou subindo, estou subindo, mas tem um negócio. Atos 1:4, vocês não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, que eu lhes falei. Que promessa é essa? A vinda do Espírito Santo, o ruá de Deus. Atos 1:8, Jesus está quase subindo, mas ele diz assim, receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 2, todo dia essa promessa se cumpre na vida de um crente, todo dia. Tem luta, pastor, tem oposição, o inimigo está furioso, as colheitas estão destruídas, a escassez chegou, e agora? Capacitação de Deus. Creia na capacitação de Deus para enfrentar os desafios de 2025. Pastor, está difícil demais. Creia na capacitação de Deus. Pastor, eu não dou conta do ministério. Pastor, eu não dou conta do trabalho. Pastor, as contas, e agora? O salário não veio. Creia na capacitação de Deus. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo diz assim, em 2 Coríntios 3:5, um dos textos que eu mais gosto: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se fosse por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Sem Deus eu não dou conta dessa conversa, entendeu? Eu não dou conta de estar aqui no púlpito falando, mas a nossa capacidade vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai usar pessoas que são capacitadas por Deus. Está difícil, pastor? Fala com Deus, Senhor, como fez com Gideão, me reveste, me capacita. Entregue sua vida a Jesus, confesse seus pecados, peça perdão e creia que o Espírito Santo passa a habitar em você e te capacita para fazer a obra dele, te capacita para resistir às tribulações, te capacita nos tempos de oposição, de opressão. Amém, irmãos? Terminou. Eu sou assim, termino de uma hora para outra. Vamos orar? O pastor falou muito, tá? Só podia fazer um resumo? Posso, em 1 minuto. Se você pode, fique de pé que nós vamos orar. Eu não sei o que Deus falou contigo, eu sei que Ele falou comigo nessa conversa. E falou pouco não, hein? Então quando nós estivermos orando, você fala com o Senhor aí onde você está. E faz uma declaração de fé para o Senhor, baseado nessa palavra. Deus vai usar pessoas nesse 2025, inclusive para libertar outras pessoas da opressão, para abençoar o povo, talvez para abençoar a família que está oprimida. Deus vai usar pessoas. Deus quer usar alguém para abençoar a sua família, e essa pessoa é você. Mas quem são as pessoas que Deus vai usar? Quem são? Em primeiro lugar, pessoas que querem permanecer mais tempo na presença dEle. Mais tempo. Se o teu tempo devocional com Deus é essa conversa de domingo só, você está bobeando. Porque quem come uma refeição por semana fica fraco. Entendeu ou não? Todo dia precisa de nutrição, fortalecimento espiritual. Deus vai usar pessoas que querem permanecer mais tempo na sua presença. Deus vai usar pessoas dispostas a oferecer algo ao Senhor. Todo momento diante do Senhor, ofereça algo bom para Ele. Nem que seja uma boa oração de arrependimento. Deus vai usar pessoas que temem ao Senhor, o Todo-Poderoso. Respeite Deus e a sua palavra em todos os seus caminhos. Deus vai usar pessoas que corajosamente dizem não para o pecado. Pastor, agora eu já estou permitindo, como é que eu vou mudar isso? Mude. Pastor, mas mude. Pastor, mas eu disse que podia. Mude. Pastor, mas vamos falar que eu não tenho palavra. Mude.
pastor, mas antes eu dizia assim, agora diga não. E se alguém reclamar, você bota na conta de Deus. Fala assim, Deus falou comigo que eu preciso dizer não. Pastor, vão me chamar de fanático. O problema é deles. Ah, pastor, eu não quero ser usado por Deus não. Então você vai seguindo a vidinha aí como você quiser. Mas se você quiser ser usado por Deus, diga não para o pecado. E no que depender de você, não. E Deus vai usar eu e você. Enquanto as coisas não melhoram, nós vamos iniciar um novo tempo de adoração ao Senhor. E a crise está grande, o midianita está queimando as fazendas ainda, mas nós vamos adorar o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque nós cremos que nesse processo, o Espírito Santo nos capacita. Você fala alguma coisa com o Senhor aí na tua oração? E toma uma decisão com o Senhor hoje. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ver a tua bênção sobre o teu povo. Nós queremos ver o Senhor libertando os oprimidos, abençoando pessoas. E nós queremos também sermos usados para o Senhor nesse novo tempo, nesse 2025. Nós queremos. Nos ajude, Senhor, a decidir permanecer mais tempo na presença do Senhor. Sempre com o coração disposto a oferecer o nosso melhor para o Senhor, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa voz, o melhor da nossa saúde, o melhor dos nossos bens. Não queremos aparecer diante do Senhor no culto ou na nossa casa de mãos vazias. Queremos oferecer o nosso coração quebrantado ao Senhor. Senhor, tem misericórdia da minha vida, dos meus irmãos, para que possamos andar no temor do Senhor em todos os nossos caminhos. Nos ajude a seriamente, corajosamente, cortar a relação com o pecado. E se na nossa casa tem alguma coisa que desagrada o Senhor lá, Pai, em nome de Jesus, nos faz desfazer disso nesses dias. Se tem algumas conversas que desagradam o Senhor, nós vamos abrir mão dessas conversas. Se tem algumas pessoas que estão nos afastando da presença do Senhor, nós vamos mudar essa relação, Pai, em nome de Jesus. E que eu e meus irmãos possamos iniciar um tempo de adoração ao Senhor, independente das circunstâncias, independente das lutas e das opressões, que o teu povo se levante como adoradores ao Senhor, crendo que nesse tempo o Senhor vai nos capacitar para agir, vai nos capacitar para fazer as mudanças e vai nos capacitar para abençoar e libertar aqueles que sofrem. Essa oração que eu te faço, pedindo a tua bênção sobre nós e sobre aqueles que oprimidos nem deram conta de vir nesse culto. Alcança eles também com teu favor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém.